Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então aí o nosso tema. Nós estamos falando de índio e vamos continuar falando de índio até chegar à nossa última matéria, né, que vai ser sobre as tribos e danças africanas, tá? Que também vai ser bem legal. Mas para nossa prova, nosso conteúdo vai ser esse, só os índios, tá bom? A arte africana ela vai ficar para depois da prova e aí a gente vai fazer uma vivência, uma prática no Zoom para poder valer nota, tá? Vai ser uma semaninha assim seguidinha, vai ser bem legal, tá? Se a gente conseguir, vamos ver como vai ser, tá bom? Bom, vamos lá. Nós falamos então, né, da mistura que deu liga, falamos aí do povo indígena, né? A gente conheceu aí os troncos e tudo mais, né, algumas línguas. E agora a gente vai falar sobre a arte, então a arte indígena. A arte indígena ela vai além da dança e da música, tá? Quando eu estiver falando de música, eu vou abrir uma nova bolinha onde a gente vai falar da pintura corporal, onde a gente vai falar da tapeçaria, que na verdade são as redes, né? Onde a gente vai falar das cestas, dos artefatos feitos de barro, ok? Inicialmente a gente vai conhecer um pouco sobre a dança. Então essa matéria ela tá na página, deixa eu pegar aqui, começa na página 7, né? E vai até a página 9. Então vamos lá conhecer um pouco. Bom, gente, vocês estão percebendo que assim, eu dei ênfase para o conteúdo, tá? A apostila, ela tem aí bastante coisa, fala muito das músicas atuais, né? Igual a gente tem aqui o Sting e tudo mais. Eu vou falar isso quando a gente vai falando da música, mas eu tô tentando entrar em um contexto assim para vocês terem um segmento, tá? Para ficar mais fácil para vocês poderem estudar, ok? Então, vamos lá. Uh, Deixa eu abaixar um pouquinho, que eu acho que ficou muito grande. Os últimos séculos do período medieval foram marcados por grandes explorações marítimas, em busca de riquezas que culminaram com a chamada Era do Descobrimento. Mas muito antes da descoberta da América, cujos protagonistas foram Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, viviam nela diversos povos indígenas que desenvolveram civilizações com distintos graus de conhecimento tecnológico, como os maias, os astecas e os incas. Quem já ouviu falar das pirâmides, como Chichen Itza, né, uma das sete maravilhas do mundo, a cidade do Maia de... desculpa, a cidade do Machu Picchu, que são construções assim, né, incríveis, pirâmides e tudo mais. É comum ouvir dizer que a história dos brasileiros começou há 500 anos. No Brasil, estima-se que havia aproximadamente 5 milhões de indivíduos, mas a riqueza cultural desses povos não é enaltecida como acontece com a cultura da antiguidade da Grécia ou de Roma e do Egito, tá? Principalmente ali dentro da Europa. Mas, mesmo passado 500 anos, pouco se sabe sobre os indígenas brasileiros, pouco se fala sobre os indígenas brasileiros, né? E o pouco conhecimento a seu respeito se resume a algumas de suas contribuições para a nossa sociedade, como a mandioca, utilizada na culinária, e os nomes de objetos e cidades. É fácil concluir que quando dizemos nossa, estamos excluindo-os, como se eles não fizessem parte dela. Muito embora estimativas apontem que aproximadamente um terço da nossa população tenha ascendência indígena, agora você vai conhecer um pouco mais dessa cultura. Por exemplo, gente, quando vocês olham para mim, branquela, né? Olhão azul, cabelo claro, eu tenho características total da ligação europeia, né? Então, meu tato era italiano, veio aí no navio, veio para o Brasil com 9 anos, aí conheceu a minha tata aqui, que também era italiana. Formaram uma família tipicamente italiana, trabalhando no interior, plantação de café. Uma história típica da colonização europeia, principalmente da colonização italiana. E aí vieram tendo seus filhos sem nenhuma outra mistura, pouquíssimas na verdade. Tá? Claro, somos brasileiros com essa descendência italiana. Isso da parte do meu pai. Mas e da parte da minha mãe? Da parte da minha mãe, a nossa característica é indígena com o português.
Então, quando você olha para mim, você não vê nenhum traço indígena, mas no meu sangue, na minha trajetória de raiz, tem muita força indígena. Então, a minha tata, ela, da parte da minha mãe, ela era de uma tribo indígena do interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso, que era mata muito fechada, né? E o meu tata, né, o meu avô, que era filho de português, ele desbravava as matas, né, abria a mata com um facão para montar território novo. Então ele abria, descampava, colocava o cruzeiro, né, que é uma cruz católica, e ali ele começava uma cidade nova. Ele fez isso em várias cidades interior de São Paulo. E uma dessas idas, né, de aumentar ali a região, ele se deparou com uma tribo indígena. E a minha bisa, ela conta que a mãe dela, quando o avô, né, quando o pai dela se depara com a mãe dela, né, com a minha tata, ele fica desesperado e apaixonado, só que era uma brutalidade muito grande. Os brancos não estavam chegando ali para fazer amigo, para aprender cultura. Eles queriam a terra, então eles destroem tudo, expulsam os índios. E a minha avó, né, a minha tata, ele laça ela, porque eles lidavam com animais, né, com cavalo, ele literalmente laça ela e pega ela à força. Então a minha história vem de uma brutalidade, mas vem com a raiz indígena. Então ela traz esse ensinamento indígena para minha bisa América, ela chamava América, e ela tinha 1,30 m, o cabelo comprido até o pé, preto, então ela tinha muito fortemente essa característica do rosto, né, indígena, da cor indígena, dos traços indígenas, e ela tinha muito conhecimento que a mãe tinha passado para ela. Então, aí na minha descendência eu tenho os europeus, claro, mas eu tenho também o povo indígena. E hoje, eu e meus irmãos, a gente procura, né, saber qual era a tribo que vivia ali. A gente gostaria mesmo de fazer uma imersão. Se eu descobrisse a tribo, vamos supor, era o Tupi. Então eu ia tentar buscar uma tribo para poder fazer uma imersão, aprender um pouco, conviver, fazer uma espécie de vivência ali naquele habitat para ter, né, de volta essa raiz. Como, por exemplo, um dia eu pretendo ir ter a minha raiz europeia também, na cidade onde o meu avô nasceu, viver ali um pouco a realidade que eles viviam. Isso é muito interessante, né? Porque a gente tem que saber que nós, brasileiros, temos antecedentes de indígenas, tá? Mesmo que toda a minha família veio europeia, mas eu sou brasileiro. Se eu sou brasileiro, eu tô vivendo no chão, na terra dos índios. Aqui, Itapevi era uma terra de índio, né? Então eu faço parte, isso faz parte da minha raiz, da minha história, da minha cidade. Então não tem como fugir disso. Mas por que a gente fala pouco, tão pouco do índio? Porque era vergonhoso, né? O índio, ele era um animal dentro da visão do português, né? Como nós falamos no vídeo anterior. Então, algumas pessoas, elas têm vergonha da raiz. A nossa raiz, a nossa árvore ali, desde lá dos ancestrais, realmente, da colonização, ou aqueles que vieram do estrangeiro, vamos assim dizer, ela barra, né, esse contato com o índio. Assim como barra o contato com o negro também, o negro que era escravizado, o negro que era alforriado, porque para as pessoas da época era algo vergonhoso, era algo de discriminação e de preconceito, como ainda existe, né? Infelizmente, na cabeça de muita gente hoje. Não pensem que é só a gente pensa, olha, os negros, os índios sofrem muito. Eu estudei com um índio, né? Ele veio lá do Amapá para cá e estudou na faculdade com a gente para voltar para lá para poder ensinar. E ele falava que onde ele morava as pessoas sempre tinham medo de que ele ia roubar as coisas, de que ele estava fazendo alguma coisa ilegal, alguma coisa errada. Então são povos que desde aquele período são taxados como selvagens, como errados, como animais. E isso é muito triste, né? Se a gente viaja para outro país, como por exemplo para qualquer país da Europa, você vê o valor que eles dão aos antepassados. Eu fui em uma loja de uma vinícola, né, que tem mais de 1.300 anos ali, a família produzindo vinho, e você vê a árvore deles
assim, com um orgulho do mais simples, do que foi pra guerra, do que, sabe, da era medieval. Então, é uma coisa assim, muito pra ele, apesar de a família, o rapaz ainda falava, minha família não era muito boa, eles eram mercenários, né? Eles eram cobradores de impostos, mas mesmo essa parte não tão bonita, né, da família, ela tá ali, ela faz parte. Agora a nossa não. Se eu perguntar pra você, qual é a árvore da sua família? Você consegue chegar até que nome? Você consegue saber o nome da sua avó, do seu biso, do seu tato? Você consegue? E além disso, você sabe a sua árvore? É muito difícil. Hoje eu consigo ter essa visão, graças a um irmão meu que vai fazer a cidadania dele italiana para morar na Europa. Ele conseguiu chegar até os meus avós, os meus parentes que ficaram na Itália. Então a gente tem o nome até das pessoas de lá, a cidade onde elas estão. Então ele foi fazendo uma investigação mesmo. Isso é muito interessante. Eu tenho certeza que se você fizer uma investigação dessa, você talvez chegue aí a nossa raiz brasileira. Então vale muito a pena. A gente tem que parar de ter medo de falar da nossa raiz. A gente tem que parar de ter medo de falar do índio. As pessoas ainda acham que o índio põe um cocar de uma pena e dança circulando e batendo a mão na boca. Isso não existe, gente. O índio é muito além do que isso. Isso daí é um índio americano, né? Aquele índio do pica-pau, sabe? Quem assistiu o pica-pau lembra, né? Do índio. É, então a gente tem que parar de ensinar errado as crianças e principalmente de fazer com que os adultos olhem, aí os jovens olhem para uma cultura maravilhosa, uma cultura que o povo de fora valoriza e a gente não, tá? Então é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ensinar, que é a verdadeira origem indígena, verdadeiros índios que existem até hoje, tá? Hoje nós temos índios que usam roupa, sim, temos. A influência a branca, né, é muito forte. Eles são muito próximos a cidades e tudo mais. Mas a gente também tem muito índio que ainda vive com as suas características e a sua cultura preservada. Inclusive, temos índios no Amazonas brasileiro e no Amazonas que é mais peruano, índios que nunca tiveram contato com o homem branco. Você tem noção do que é isso? Pleno século XXI, a gente né, 2020, a gente ter uma tribo de 5, 6 pessoas, não importa, é pequena, mas que nunca viu um homem branco, que não sabe o que tem além da floresta, que não sabe o que é nada do que a gente conhece, nada. É muito intrigante, é uma coisa assim, realmente para alguns até perturbadora, né? Mas para quem gosta, algo mágico, porque é uma cultura que tem que ser preservada, eles têm que ser preservados. A gente não tem que ir lá se intrometer, nem se aproximar, porque é puro, né? Eles ainda estão vivendo essa essência pura. Então existe sim, e não são um grupo só, né? Já encontraram mais, principalmente agora por causa dos drones, né? Eles conseguem andar em cima da floresta e entender que existem povos que realmente nunca tiveram contato com o branco. Então isso é muito bacana. Tá? Tem até uma família que vive no Acre, nas matas, né? E que também não tiveram contato com o povo branco. Então é muito interessante. Tá? Então espero que vocês gostem de estudar isso, eu acho bem bacana. Bom, a dança. Todo mundo acha que índio dança, que africano dança. E por que eles dançam? Né? Então aí a gente tem uma foto de uma tribo que é na Uganda, né? Uma tribo africana. Então as danças são em geral um elemento essencial da cultura dos povos indígenas. Para grande parte deles, a divindade podem ser percebidas pela dança e sua presença pode ser invocada e expressa por meio dela, porque eles acreditam, né, nessa transformação do espírito em animal, em totem ou na vida após a morte, ok? E os mestres espirituais, como os pajés, acreditam que se aproximam do indivíduo pelo entendimento e sentimento desenvolvidos durante a dança. As de origem indígena estão amparadas em gestos que provêm dos ancestrais, tendo sido repetidos ao longo do tempo por muitas gerações. Elas estão profundamente enraizadas nas crenças e nos valores culturais de cada grupo, porque cada grupo é diferente, a gente não pode generalizar. A gente fala índio, né? Que é até uma palavra um pouco preconceituosa, porque índio era selvagem, né? Mas eles são diferentes, os grupos são diferentes. Cada um tem a sua cultura, a sua origem,
cada um tem o seu tronco, a sua língua, cada um tem a sua forma de dançar, de se pintar, de cozinhar, de caçar, de guerrear, tá? Então eles são diferentes. A gente acaba generalizando, ok? Em nível mais amplo das sociedades indígenas que compartilham características comuns. Nas danças, assim como na música indígena, é possível identificar atitudes que estão carregadas de significado ritual para o grupo. A dança da chuva, por exemplo, que existe sim, tem o significado que está relacionado com a importância da água para a manutenção da vida da comunidade. A dança assume uma função ritual, então ela não é dançada só para se alegrar ou dançada só para um movimento, como um movimento corporal, tá? Não, ela tem um ritual, tem um porquê. Sempre o índio vai fazer alguma coisa com um porquê. Então ele não vai fazer uma cesta porque a cesta é bonita e porque ela representa o belo, porque ela é uma característica artística. O índio não tem a expressão artística na língua dele. Ele vai fazer a cesta para carregar o alimento. Então, ela pode ficar bonita sim, porque eles gostam também do belo, né? Ele é um ser humano, ele gosta do que é belo, das cores, mas ela tem uma função, ela é útil, tá? Assim como a dança. A dança, ela também carrega a beleza, ela carrega a estética, eles se vestem, eles se aprontam, eles se pintam, eles se arrumam, tá? Eles se preparam, mas a dança tem um porquê, ela é um ritual, tá? E sagrada, que está associada a eventos importantes do grupo. Embora algumas características culturais tenham sido esquecidas ou apagadas pela influência de outros povos e principalmente durante o período da colonização, a maior parte dos traços culturais está tão fortemente enraizada nesses povos que, apesar do contato com o estrangeiro, ela ainda permanece, tá? Bom, antes de terminar de falar das cerimônias, eu vou mostrar para vocês como é a dança indígena, um pouquinho só em um vídeo bem interessante, são 2 vídeos que eu achei na internet. Tem muita coisa boa no YouTube, gente, dá uma pesquisada, tá? Bom, antes eu quero falar uma coisa. A gente sabe que tem índio que usa roupa, né, como eu disse para vocês, tem um contato com o branco, e também nós temos índios que não tem esse contato tão grande, então eles se vestem ainda como eram os antepassados. Então, aí nesse vídeo, em alguns vídeos pode aparecer, por exemplo, o dorso nu das mulheres, né, os seios, ou o corpo mais à mostra, mas estamos no ensino médio, né? Espero que vocês entendam que isso é uma cultura, que faz parte. Eu não posso cobrir o índio como os portugueses fizeram, ok? Então vamos lá. Entendendo a dança indígena. A dança indígena, na sua origem, quando é dançada nas tribos pelos índios brasileiros, não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como no espetáculo cênico. A dança indígena está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. Observe e perceba os índios dançando em suas tribos durante os rituais.
Quase sempre estão batendo um dos pés mais forte no chão, um compasso binário, para marcar o ritmo da dança e da música. O que muda de uma dança indígena para outra é o significado de cada uma, a história que a dança está representando. A dança indígena é uma dança dramática. A dança indígena pode ser para agradecer a colheita, para marcar a passagem do jovem à idade adulta, para saudar aqueles que chegam à aldeia, como muitos outros motivos especiais e sagrados. Fique atento, a dança indígena original dançada nas tribos nunca são apresentadas sozinhas, pois elas sempre fazem parte de um ritual sagrado, que envolve música, pintura corporal, comidas e outras expressões artísticas. Bem interessante, né? Então, ela é como a gente estava falando, ela é um ritual, tá? Ela não vem, não vem sozinha, ela tem um porquê, ok? No Brasil, as cerimônias são honradas pelos indígenas, que têm grande cuidado com a preparação e a decoração dos participantes, as indumentárias, a pintura corporal, tá? Que são as marcas no corpo. As pessoas se aprontam previamente para a dança, que é vista muitas vezes como forma de preservar a identidade do grupo. Tá? Vocês viram ali eles todos pintados, com a vestimenta, né? Os primeiros que estavam de shorts, mas vocês viram quantas pessoas estavam assistindo, né? Tinha um público assistindo com criança, com adulto, então esse contato já faz com que eles se cubram mais, tá? Embora cada cultura indígena tenha sua própria dança, há semelhanças entre algumas delas. Entre os povos indígenas do Rio Negro, por exemplo, mais particularmente os que vivem na região do rio Uaupés, quase todos os grupos dançam o cariço, o capiuaia e o japurutu, segundo a Federação dos Povos Indígenas do Rio Negro. O cariço, que é a flauta pan, que é aquela grandona, aquela flautona, que vocês viram que tem um som bem, né, intenso, que eles estão dançando com a moça segurando no ombro, e uma flauta bem comprida, quase encostando no chão. É essa flauta pan, tá? É uma das danças mais praticadas na região. Os homens tocam flautas de cariço e as mulheres os acompanham. O número de casais corresponde ao número de flautas disponíveis para a dança. No começo, os homens introduzem a música entre eles mesmos, num canto específico da maloca. Minutos depois, eles se dirigem ao centro, tocando em círculos e em fila indiana. Como vocês viram, também tinha a fila dos homens e a fila das mulheres. É nesse momento que as damas se aproximam para escolherem seus pares e dançarem juntos, com passos acelerados, usando os principais esteios das malocas como marcação. As fortes batidas com o pé que os casais fazem também ajudam a marcar o ritmo da dança. Cada dança de cariço dura em torno de 5 minutos, tá? Que foi aquela dança, essa dança que é a primeira, não, desculpa, aquela primeira dança, essa aqui, ó, vou colocar de novo para vocês verem a flauta. Deixa eu ver se foi nesse vídeo. Essa dança, ó, a flauta, ó o som, tá? Essa flauta. Opa, deixa eu voltar aqui. Então tem bastante coisa, tem bastante vídeo na internet que as pessoas gravam referente a isso, que são bem interessantes, tá? Bom, no próximo vídeo eu vou colocar para vocês sobre a música e a arte indígena, e aí no dia 18 é a nossa prova, se eu não me engano. Ok? Espero aí que vocês tenham gostado, pesquisem, tem bastante coisa interessante na internet, e a gente se vê na próxima aula. Beijão!